Olá, começa agora mais um programa na Livraria e o nosso convidado de hoje é o jornalista Márcio Cavalca Medeiros. E na sequência, mais um momento com o nosso sommelier Luiz Escouto. E como sempre, um livro, sucesso mundial. E também um prata da casa. Voltamos em seguida. Estamos conversando com Márcio Cavalca Medeiros. Seja bem-vindo ao nosso programa, Márcio. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço e espero poder contribuir com o programa de alguma forma, né? Márcio, você tem uma profissão de jornalista. Conta para nós por que você escolheu essa profissão. Olha, eu venho de uma família de jornalistas, né? O meu pai, Marcelino Medeiros, quando morreu em 1972, ele estava já com 3 emissoras de rádio e 2 jornais diários já constituídos, né? Acredito que os mais saudosistas devem lembrar da Rádio Verinha, né? Que é a atual Rádio Clube de Veracruz, atual aqui em Marília 950, né? E ele tinha até um slogan muito simpático com a emissora, que era a Rádio Verinha, né? Veracruz, né? Uma forma carinhosa de lembrar. O jornal A Tribuna, aqui na cidade de Marília, né? Então, Mário, eu nasci no meio disso, né? Nasci no meio das linotipos, né? Das gráficas, das graxas, dos papéis, das resmas, né? Nasci no meio de microfone, fio, discos de chumbo, né? Como eram na década de 70. E o meu convívio sempre foi com isso. Eu nunca imaginei desenvolver outra atividade a não ser na área de comunicação. O meu irmão é um jornalista bastante conceituado em Londrina, na área política. Agora eu tive a grata satisfação de ter uma sobrinha, minha filhada, Mariane Batistetti, como jornalista formada pela Casper Libero e fazendo uma carreira brilhante na área de assessoria de imprensa, né? Então, o meu DNA já está constituído desta forma, né? Tive a minha formação praticamente toda dentro do rádio, né? Transmiti futebol, fiz reportagens, trabalhei por 12 anos na capital paulista, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, TV Bandeirantes, TV Record, TV Gazeta, enfim. Né? Eu me vejo assim, 100% comunicador, né? E estou agora nessa área de comunicação empresarial, que eu gosto muito, tenho um prazer muito grande, né? E sempre que posso, eu aconselho aqueles que gostam de entrar para esta área, porque é uma área que contagia, é uma área que tem muito a oferecer para a comunidade. Eu costumo dizer, Mário, que o problema do mundo está na comunicação. Se Osama Bin Laden e George Bush tivessem tido uma comunicação direta, eu duvido que eles teriam tido um problema. Então eu acredito nisso e é dessa forma que eu procuro colaborar na comunidade que eu estou. E você também, Márcio, você faz parte da associação comercial onde você presta consultoria. É isso, fala um pouco da associação comercial. Então, a associação comercial, ela passou a fazer parte da minha vida, né? Já há 19 anos que estou desenvolvendo um trabalho de comunicação lá. Eu estou muito inserido dentro desse processo, porque eu sou bastante intrometido, eu gosto de entrar de cabeça, de participar de todos os projetos do começo ao fim. E, naturalmente, com a associação comercial, você passa a ter um relacionamento com a área empresarial de Marília, que é muito grande, muito diversificada. E a associação comercial em Marília, ela tem um posicionamento estratégico muito bem definido, né?
Tanto que a associação comercial que detém praticamente a condução da área do empreendedorismo da cidade de Marília, né? Hoje, com o Libânio, entrei na associação comercial na época do Marcos Rezende, fiquei os 15 anos com o Sérgio Lopes Sobrinho e agora com o Libânio Nunes de Oliveira, fazendo esse assessoramento na parte de comunicação. Temos um informativo mensal, temos um departamento de marketing próprio, temos uma comunicação direta com o associado e acredito que eu tenha contribuído para o desenvolvimento da própria instituição na cidade, né? Você que está próximo ali na associação comercial, tanto da indústria como do comércio, Márcio, como que vocês estão enxergando esse momento delicado da política brasileira? Influencia diretamente, mas o comerciante, você sabe muito bem disso, ele é criativo, ele é desenvolto, ele não fica preso a essa depressão, digamos assim. Essa instabilidade econômica influencia de maneira direta na economia, porque desestimula, na verdade, é o consumidor. O consumidor é que dá vida para o comércio. Então o comerciante ele está sempre animado, está sempre criativo, está sempre buscando coisa nova. Mas o consumidor que é o problema, Mário, porque ele pessimista, ele retraído, ele afeta diretamente no comércio. Estava deixando de comprar. Exatamente. Deixa de comprar, o comerciante deixa de desenvolver. Mas você sabe que o brasileiro, ele é trabalhador, como você disse, Sim. criativo. Aí pega uma associação comercial paralela ao Sebrae, vocês têm aí uma sintonia forte, né, Márcio? Na verdade, a associação comercial ela está inserida em todo esse processo, né? Seja com o Sebrae, seja com o Senac, seja com o SESI, Senai, né? Que são todas ferramentas de qualidade para o empreendedor. E a prefeitura tem tido com o Cássio Luiz Pinto Júnior, né? Ele tem tido uma acessibilidade a esses segmentos, a essas ferramentas. A Secretaria Municipal hoje relacionada ao desenvolvimento econômico, né, que é a Secretaria do Cássio, tem assim, nestes parceiros, instrumentos muito interessantes para que a cidade tenha um boom econômico. Eu acho que com essa renovação que haverá no Distrito Industrial de Lácio, os outros distritos sendo regulamentados, e essa é a bandeira do Cássio, eu acho que isso vai ajudar bastante o crescimento da cidade de Marília, né? Eu acredito também que, como você está dizendo, essas forças e o povo, principalmente o comerciante que é muito criativo, vai encontrar uma saída e tudo volta ao normal, não é isso? O voltar ao normal, eu acho que o comércio nunca volta ao normal, ele sempre está, né, um passo à frente, né? Eu acho que o que pode voltar, e talvez seja isso que você esteja se referindo, é a motivação. É a motivação. Né? É nessa área que eu quero entrar. Você continua ainda com aquele treinamento motivacional? Na verdade, o treinamento de oratória... Onde envolve, né, a oratória, exatamente, com altíssima precisão. É um nicho que eu percebi no setor empresarial, porque o presidente de uma organização, de uma instituição, de uma empresa, ele não se prepara para ser presidente, o diretor não... Acontece, né? O vice-presidente, diretor, coordenador, são carreiras que vão surgindo no setor empresarial. E a pessoa, às vezes, se esquece de se preparar para isso. Na verdade, eu não ensino ninguém a falar, eu apenas dou dicas, e você sabe muito bem disso, porque participou de um dos treinamentos, de como aproveitar melhor as oportunidades de fala, seja como presidente, como coordenador ou como um líder. Porque o primeiro passo do líder é convencer as pessoas do seu pensamento, do seu desejo, através das palavras. Então o líder, ele precisa convencer falando e, utilizando algumas técnicas, simplifica o caminho, né? E é o treinamento que eu procuro fazer, né? Mostrar essas técnicas de uma forma simples, prática, né? Uso muito o visual, filmo os treinamentos, mostro para a pessoa onde estão os erros, a pessoa tem a sua autocrítica, ela mesma observa a qualidade da roupa dela, do cabelo, da postura das mãos, dos pés, do corpo, e eu não preciso nem dizer. A pessoa mesmo olha ali o treinamento e fala, puxa, não ficou legal, dá para melhorar. E sempre dá para melhorar, né, Mário? O que eu acho interessante é que todos os seus treinamentos, inclusive eu tive a felicidade de participar,
Você indica livros Sim. valiosos, livros com conteúdo, livros eu defendo, e Mário. atuais. Sim, eu defendo, e a sua empresa ajuda muito nesse meu pensamento, de que para a pessoa falar bem, ela precisa ter o hábito da leitura. Não dá, né, e eu afirmo isso, não dá para falar bem quem não gosta de ler. Exatamente. Existem aí alguns exemplos que são fora de série, né? Mas não são... Como na música também. Exatamente, não são normais, É. né? Então, a pessoa que quer falar bem, ela precisa ler bem. E para ler bem, precisa ter prática. E para ter prática, precisa ler constantemente, para não dizer diariamente. Aquela pessoa que lê, e é um dos exercícios, você sabe disso, em voz alta, num lugar onde dê uma acústica boa, ela cria o hábito da leitura. E quando a pessoa cria o hábito da leitura, e aí eu acho que é a mágica da leitura, né? Quando você enxerga o que você está lendo, é sinal que você entrou na história. E eu desafio a qualquer um, que quando isso acontecer, você não quer terminar de ler o livro. Você quer ler o livro até o final e depois pegar outro, e mais um, e aí é aquela corrente. O entusiasmo é tanto que você passa a indicar esses livros que Sim, foi interessante, né? Que para são você. livros de ficção, né? São livros de história, porque você precisa entrar na história do autor, né? E aí nós temos uma infinidade de autores neste aspecto. E eu uso um livro no exercício prático, que eu usei com você inclusive, que é o livro da Rosalina Tanuri, né? A História de Marília. Ali, o que eu tento fazer, Mário, é com que as pessoas conheçam um pouco da história da cidade de Marília, né? O porquê do Mercadão, o porquê da Igreja São Bento, o porquê do Estádio Municipal, as pessoas que fizeram parte da história de Marília, o pioneirismo na cidade de Marília, né? E a Rosalina foi muito feliz com aquele livro, que ela Muito. contou umas histórias que nós, no meu caso, por exemplo, eu percorri aquelas ruas, eu vivi... Não, a maioria das pessoas que fazem o treinamento vivenciaram isso, né? E depois dessa nossa atividade, o que apareceram de livros, Márcio, de autores que já estão fora de Marília, mas escreveu a história também, está disponível na nossa livraria. É muito importante você ter falado da Dona Rosalina. Eu acho que ela é um ícone, nesse né, momento, momento Marília, né, que vive aí o crescimento, né? E ela conheceu a raiz, o início, né? Ela testemunhou, né, Mário? Por exemplo, aquele texto que você escreveu, Rotário, né, do Dr. Hilário, já li mais de uma vez, e todas as vezes que eu leio, eu vejo a cena, né? Porque você viveu. Exatamente, eu vivi aquele momento, te conheço, conheci o Dr. Hilário, então eu acho que essa é a magia da leitura, né? E eu faço os meus exercícios de oratória baseados na leitura, né? Então, repito, quem não consegue ou não gosta de ler, dificilmente vai falar bem. Eu percebo isso, principalmente nas suas palestras, nas suas apresentações, a facilidade que você tem da comunicação, né? Porque parece que ela é coração, ela é alma, né? Porque você está treinado para tanto. Quando eu fiz o treinamento com o Reinaldo Polido, ele fala uma coisa que é verdade, né? A palavra, ela tem que atingir o coração. Quando ela atinge o coração, até os erros de português, elas passam. Desaparece. As pessoas não percebem, porque sentiram as palavras, né? Não deu tempo de exatamente, ver né? uma coisa maior. Por isso que eu gosto muito daquele seu poema, né? Que fala dos jovens, porque você transmite isso. E quando o orador transmite a emoção à frente das palavras, vai embora. O objetivo é esse, o público aceita muito bem. A plateia recebe bem, né? Mas, Márcio, uma das coisas que eu admiro em você, e já sigo há quase 12, 13 anos que eu estou no Rotary, é a sua dedicação com essa ferramenta poderosa que se chama Rotary Internacional. Você foi presidente uma vez? Duas vezes. Duas vezes presidente e governador do Distrito 4510. E hoje você corre o país falando sobre Rotary, né, dando instruções profundas sobre Rotary, né? E na última palestra sua, uma coisa que nos chamou a atenção, não só minha, mas de todos os nossos companheiros, foi os nomes das celebridades nacionais e internacionais. Você poderia lembrar algum dessas celebridades para os nossos telespectadores? Olha, o Rotary, ele é um ícone para a humanidade,
né? Há mais de 100 anos o Rotary está trabalhando para o bem da humanidade, né? O Rotary não é de Marília, não é de São Paulo, não é do Brasil, o Rotary é do mundo, né? E nós fazemos parte dessa organização por olhar para o mundo e não apenas para as pessoas que estão necessitando da nossa ajuda, muito próximas da gente. Então eu costumo dizer que quando a gente ajuda uma pessoa amiga, próxima, a gente também está ajudando a humanidade. O Rotary é uma organização que ajuda as pessoas a ajudar. Então eu pensei assim, puxa vida, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de trabalhar para as pessoas em benefício da minha comunidade, mas eu não tenho dinheiro para ficar investindo, comprando equipamentos, doando, né? O que eu poderia doar? E aí o Rotary me ensinou, que é o que o Rotary quer, o meu tempo, o meu network e as minhas habilidades profissionais. Muito bem, eu peguei as minhas habilidades profissionais e coloquei à disposição do Rotary. É por isso que sou convidado hoje para vários estados brasileiros a falar do Rotary, porque eu coloquei a minha habilidade como orador, como jornalista, como comunicador, para falar do Rotary, para ensinar o Rotary, para mostrar o Rotary para os rotarianos. E a partir daí... Quanto essa ferramenta é poderosa a partir do momento que você tem toda esse estudo, né? Exatamente. Estudei, li muito, li a biografia de Paul Harris, li a história do Rotary no Brasil, a história do Rotary em Marília, né? Nós temos o Rotary Clube Marília, é um dos primeiros clubes rotários no estado de São Paulo, vai completar daqui a 2 anos, 80 anos. O Rotary no Brasil tem 90 e poucos, então por aí você vê. Onde o doutor Hilário foi o presidente. Ele disse, Milani, se eu soubesse que era tão bom, teria sido antes, presidente. Né? Ele falou muitas vezes isso. Bem antes, porque acho que 75 anos por ele foi presidente. 70 anos. 70 anos. E ele gostou demais. Ele, a esposa, né? A esposa adora. Porque ele sentiu que é Rotary, como você sentiu quando foi presidente, né? Por isso que a experiência de ser presidente é interessante. E a palavra Rotary vem de rotatividade, todos devem sentir esse prazer, né? Eu tive o prazer de sentir 2 vezes e tive um mega prazer de sentir como governador do Distrito 4.510. Então, quando eu vou falar de Rotary, as pessoas se esquecem que Kennedy, né, o presidente norte-americano, ele era rotariano. Eu não tenho dúvidas, Milani, de que ele usou o ambiente rotário para tomar aquela decisão em 1969 de não invadir Cuba. Eu tenho certeza disso, porque senão a história do mundo seria outra. Seria outra, com certeza. A Terceira Guerra Mundial teria surgido ali, né, e coisas piores aconteceriam. Quádrupla. Exatamente, perfeitamente. Né? Margaret Thatcher, né, a primeira-ministra mulher na Inglaterra, com todas as suas tradições, muitos a odeiam, mas a maioria agradecem a inserção por 11 anos sendo primeiro-ministra, foi rotariana, né? Neil Armstrong, né, o primeiro homem que pisou na Lua, né? Eu até brinco que é o primeiro rotariano a pisar na Lua também, né? Thomas Edison, imagina, Thomas Edison, o que esse homem fez para a humanidade com seus inventos, né? Não pensava nele, pensava no outro, é o dar de si antes de pensar em si, mais errou do que acertou, e os acertos a gente é beneficiado até hoje. Até hoje. Né? Churchill, eu não tenho dúvidas que Churchill tirou da estrutura de Rotary a ideia da Constituição da ONU no final da Segunda Guerra, em 1945, né? Tanto que a hierarquia da ONU é semelhante à hierarquia do Rotary, e os líderes mundiais naquele ano eram na sua maioria rotarianos, então eles usaram o exemplo do Rotary, tanto que a Unicef é um programa de Rotary. O Rotary está na ONU porque é fundador da ONU e não é um país, né? Olha que coisa maravilhosa. Isso aí, né? Acabou atraindo grandes investidores, que é o caso do Bill Gates. Sim, e antes disso, né, aqui no Brasil, você pega a família Antônio Hermílio de Moraes, a família de Mário Amato, né, agora o Rogério Amato aí na FACESP, né, você pega Mário Covas. Mário Covas, né? É rotariano. Por exemplo, eu brinco nas minhas apresentações, né, que você pode falar que o Mário Covas era rabugento, ele era encardido, ele
nos movimentos ele descia da sala dele, ia lá discutir com as pessoas nas passeatas, mas ninguém fala que ele era ladrão, que desviava, não tem nenhum escândalo. Ele deixou o nome escrito dele. Exatamente, né? No lugar. O José de Alencar. José de Alencar. Né? Aquele homem passou por 12 cirurgias contra o câncer, Mário. Né? Eu brinco que ele era o homem de ferro, porque das 12 vezes ele saía cada vez mais forte, até que ele cansou e morreu, né? Juscelino Kubitschek. Se falar de José Alencar, eu sempre cito isso, o Márcio, que o momento é bastante oportuno, essas informações, que ele dizia assim: o segredo do sucesso é administrar pequenas quantias. Claro. E o momento agora é de administrar isso, pequenas quantias. Ou seja, algo bem atual, né? Atual, por quê? Um empresário que sabia como lidar com dinheiro, né? Sim, o Adib Jatene, que morreu recentemente, era rotariano também, né? Eu falo muito do Antônio Hermílio de Moraes porque ele já está na 4ª geração da família dele como rotariano. 4ª, Mário. Né? Então você veja a importância da organização para esses homens de sucesso. Né? A beneficência portuguesa é administrada pela família Antônio Hermílio de Moraes. E você não ouve falar de desvio, de morte, de problemas na beneficência portuguesa. Né? E eu fico muito orgulhoso de ver isso, porque quando eu passo ali na Avenida Paulista e vejo a beneficência portuguesa, eu fico feliz por 2 motivos. Né? Primeiro, porque eu nasci lá. E segundo, porque é uma instituição erguida por rotarianos, como é o Colégio Rio Branco, na área da educação, um exemplo mundial do ensino, desde o básico até o profissionalizante, o universitário, passando por todas as categorias e uma infinidade de cursos. Então, observe como o Rotary está inserido, às vezes de forma conhecida e às vezes de forma desconhecida, no desenvolvimento de qualquer sociedade. Né? Aqui em Marília também nós temos N exemplos de escolas que foram erguidas por rotarianos, bairros construídos, exatamente, avenidas, estrada, né? Eu fazendo um levantamento junto com a Rosalina Tanuri, a gente descobriu assim obras magníficas de rotarianos, né? É que numa determinada época as pessoas ficavam intimidadas de falar. Hoje tem que falar, né? Tem que mostrar, porque senão alguém absorve a sua obra, né? Então hoje você tem que colocar o carimbo, mostrar e assinar a sua obra. Eu acho que a imprensa tem esse papel. Por exemplo, quando nós agora, essa campanha de cadeiras de rodas para a PAI, né? Tem que mostrar. Porque são pessoas que doam, saem do seu trabalho, né? Compromissada com, às vezes, com a empresa, com a indústria, com o comércio, e doa seu tempo para esses movimentos. Mas uma coisa que você conhece muito também é sobre os símbolos, sobre esse modo que eu estou usando. Eu estou até imaginando, quando estou nessa mesa, volta e meia, eu lembro, né, que Paul Harris foi uma reunião mais ou menos como essa, de pessoas, né, numa mesa, 4 pessoas, 4 profissionais, e deram esse movimento aí para o mundo, né? Essa colaboração. É verdade. Então, fala um pouco do fundador, Paul Harris. O Paul Percy Harris, né, nosso fundador, ele imaginou uma ajuda mútua. Eu te ajudo, você me ajuda, e nós nos ajudamos. Eu te ajudo, você me ajuda, vamos ajudar o outro? E assim começou a ideia, né? Os Estados Unidos, 1900... há 108 anos atrás. 108 anos. Né? Os Estados Unidos vivia uma depressão muito grande. Chicago estava arrasada. A depressão foi extremamente forte. Ele era advogado, viajante, né? E ele encontrava, né? E até hoje você, melhor do que ninguém sabe disso, que nas viagens de negócio, você acaba encontrando sempre as mesmas pessoas, né? E na biografia ele dizia assim: puxa vida, o que você vai fazer hoje à noite? Ah, não vou fazer nada. Pô, vamos parar e discutir uma maneira de melhorar a nossa comunidade? Posso chamar um amigo meu? Aí ele chamou um carvoeiro, chamou um alfaiate, ele era advogado, e aí começaram a conversar, né? E aí a palavra Rotary veio nesse princípio. Hoje a gente se reúne aqui, amanhã a gente se reúne na sua casa, no seu trabalho, e aí foi de forma rotativa as reuniões. E aí o grupo foi crescendo, foi ampliando. Muitos pensam que Paul Harris foi o primeiro presidente de Rotary Club, mas não foi. A liderança já começa aí, né?
de você preparar as pessoas para liderarem. Ele também não foi o primeiro presidente de Rotary Internacional, né? Então, ele, na sua consciência, guardadas as devidas proporções do ponto de vista de tempo, né? Ele já era um iluminista, né? Ele já via lá na frente. E ele não imaginava que a organização chegasse do ponto que chegou. Mas a ideia é tão original e tão necessária que hoje, por exemplo, o meu e o seu clube de Rotary se reúnem na hora do jantar. Por quê? Porque os rotarianos, e essa é uma definição muito simples e o amigo telespectador vai entender, o que seria o Rotary? O Rotary é reunião de pessoas para discutir um problema e apontar soluções. Então, a gente precisa parar 1 hora por dia, seja no café da manhã, almoço e jantar. Então, que a gente pare nessa hora, reúne as pessoas líderes, pessoas iluminadas na comunidade, e vamos discutir um problema. Vamos. E vamos apontar uma solução. Isso é o Rotary. Eu percebo, as nossas reuniões é na segunda-feira. Durante o jantar, né? Durante o jantar. E muitos companheiros são 100% de Sim. permanência nas reuniões. Inclusive, o seu clube temos hoje um ícone do rotarismo do Distrito 4.510, que é o Domingos Vigiani. Domingos Vigiani, que foi governador com também. 90 anos 90 e é atuante. Continua frequentando. Então, nessas reuniões, eu percebo que algumas pessoas, durante os seus afazeres, né, chega deprimida e com 10 minutos já entra. É a mágica do Rotary. É uma mágica. E sai dali feliz da vida porque encontrou soluções, né? Encontrou ali amigos para ouvir, né? E a gente tem uma máxima, né, Mário, que diz assim, mais se beneficia quem melhor serve. E você já sentiu isso. Quando você ajuda uma pessoa, aquela pessoa está arrasada, está humilhada, ela nem consegue te falar obrigado. Mas pelo olhar, ela te agradece. E é esse o sentimento que o rotariano busca. Aliás, esse é o sentimento de qualquer outra pessoa que gosta de ajudar o outro, né? Que, em outras palavras, seria a gratidão. Né? E o exercício que existe dentro do Rotary, por exemplo, nós estávamos falando de oratória. Não existe um lugar perfeito para você fazer esse Praticar exercício. Semanalmente. E eu lembro um treinamento de protocolo, em Presidente Prudente, que o gestor disse, se passar 30 dias, ninguém te dar o parabéns, seu protocolo não vai bem. É verdade, é verdade. Então, a pessoa se preocupa em fazer um protocolo com classe, né, com atenção. Começa ali essa reunião que é tão rápida, né? E o que é mais legal, Mário, são reuniões semanais envolvendo líderes. E liderar líderes não é para qualquer um. Não. Você sentiu na pele quando você liderou os líderes do seu clube. Então, esse é um principal exercício que o Rotary te dá. Porque quando você lidera a cabeça de bagre, é a coisa mais fácil. Você fala, o outro obedece e fim de papo, está tudo certo. E está sempre bem, ou não é verdade? Agora, liderar líderes, não. A pessoa tem convicção, tem posicionamento, tem firmeza no que fala, às vezes tem até mais experiência que você, e aí, como é que faz? Então, essa sapiência o Rotary te oferece, em troca do quê? Do seu tempo, do seu networking e principalmente, né, do seu desejo de querer ajudar. E eu percebo que o Rotary está tomando aí conseguindo atrair jovens. Por exemplo, o nosso presidente, Rodolfo, está com 25 anos. Imagina anos atrás você ser um líder com 25 anos, comandar isso que você disse, líderes. E nós temos ali pessoas que são exemplos. Você tem 3 fundadores do seu clube? Nós temos, né? 3 fundadores, que um é industrial, o outro é administrador público. Que é o Luiz Rossi, o Mário Moriyama, né? Mário Moriyama, o Odair Pneus, que está lá há muitos anos. Né? Não é o fundador, mas está lá há muito tempo. Não é o fundador. E por aí. Então, o Rotary, nós até convidamos, aproveitar o momento, né, Márcio? Para convidar as pessoas
a participar de uma reunião e ver o quanto é importante você participar dessa organização mundial. Eu não tenho dúvidas de que o Rotary é uma universidade de líderes. Eu não tenho dúvidas disso, porque é ali que você administra conflitos. Mas que tipo de conflitos? Conflito de pessoas que querem ajudar mais do que as outras, né? E existe toda uma regra, uma forma de ajudar, e às vezes a pessoa na ânsia, no desejo de querer ajudar mais, ultrapassa um pouco esses limites. Você tem que administrar o tempo de todo mundo. Então, como é que a pessoa vai ajudar não tendo tempo? Né? Porque é muito simples quando a gente fala, e você deve passar por isso também, pô, você quer participar do Rotary? O cara fala assim, eu não tenho tempo. Como se você tivesse todo o tempo do mundo. Né? Qual que é a diferença sua e daquele que fala que não tem tempo? É que você sabe administrar o seu tempo e ele não quer aprender a administrar o tempo dele doando para uma organização. Eu acho que ele perde uma chance. Quando Perde o cara fala muitas não chances. tem o tempo, ele perdeu uma chance. Ele perdeu a chance de criar um network maior, ele perdeu a chance desses exercícios que você falou de liderança semanal, perdeu a chance de participar da maior organização do mundo. 219 países nós estamos presentes. Não existe outra organização maior que essa. Não existe. E não existe um intercâmbio tão eficaz como o do Exatamente. Então, a pessoa perde mesmo. Você falou a palavra certa, ela perde a oportunidade, né? Então, eu me sinto assim muito honrado de fazer parte de um Rotary, porque eu acredito no Rotary, eu acredito na Fundação Rotária, eu acho que o pouco que eu colaboro está contribuindo para a humanidade. A motivação que eu procuro passar para as pessoas rotárias é a minha função dentro dessa organização. Então, eu acredito que a pessoa não deve deixar passar essa oportunidade. Se um dia for convidado para participar de Rotary, tenha paciência, porque o processo de amadurecimento demora 3, 4 anos, não é da noite para o dia, até porque você precisa entender o perfil do clube, das pessoas que fazem parte. Não há o necessidade Rotary, de pressa para aprender. O Rotary, Mário, não é clube de amigos. O Rotary trabalha com os diferentes. E é aí que começa os primeiras dúvidas de quem entra, né? Pô, mas o Mário é meu amigo. Pera um pouquinho. O Mário é meu amigo, mas o José não é meu amigo. Ele é meu conhecido, ele é meu companheiro. Agora, eu posso ter uma diferença com o José, né? Faz parte da sociedade. Mas essa diferença não pode prejudicar o objetivo comum, que é ajudar a comunidade. E aí que vem a inteligência, de eu ter tolerância, de trabalhar com aquela pessoa que eu não tenho muita simpatia, e juntos, eu e ela, que não somos simpáticos, não somos tão íntimos assim, ajudamos a comunidade. Aí é que está a inteligência dentro do Rotary, porque entre amigos está tudo certo. Ô Mário, vamos lá ajudar a comunidade São Judas Tadeu? Vamos. Ô Mário, você pode ajudar colaborando com a doação disso? Posso. Aí é fácil. Agora, e quando o cara não é tão íntimo assim seu, como é que você vai ter esse relacionamento? E o Rotary é inteligente o suficiente para fazer com que a gente exercite dessa maneira, né? Márcio, realmente foi um prazer imenso conversar com você, que aprendi mais um pouco essa liberdade, essa facilidade que você tem com as palavras, né? Essa alegria, esse sorriso. Foi muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Mário. Obrigado pelo espaço. Parabéns pela construção que você está fazendo com este horário televisivo. Marília precisa disso, porque Marília tem um potencial incrível. Eu tenho acompanhado o programa, tenho visto as pessoas que aqui são convidadas, pessoas interessantíssimas, inteligentíssimas. Já assisti várias entrevistas e acredito que o nosso objetivo como comunicador, e você está inserido nesse processo, desde o livro que você edita, desde o livro que você vende, né, é mostrar esse potencial intelectual da cidade de Marília, né? Marília não é só comércio, não é só indústria, não é só agricultura. Marília tem muitos líderes e a gente precisa despertar esses líderes. Marília está precisando de novos líderes em todos os níveis, em todas as esferas sociais. E eu acredito que a televisão, ela dá essa bagagem, porque a pessoa tem que colocar a sua ideia, mostrar-se, expor-se, né? Muita gente tem medo de se expor aqui na cidade de Marília. Eu sinto isso e às vezes até entro em conflito com algumas pessoas porque eu vejo um potencial muito grande e aquela pessoa ali adormecendo e a cidade precisando desse potencial.
né? E o seu programa eu acho que vai abrir as mentes de algumas pessoas, vai estimular algumas pessoas em colocar as suas ideias, independente das consequências, de se expor, né, fisicamente. E a televisão, ela não mente, né? A pessoa pode tentar enganar, mas o conjunto da obra, né, passa a sua mensagem. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu espaço e espero ter outras oportunidades em poder falar outros assuntos aqui com você. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você. Conversamos com o jornalista Márcio Cavalca Medeiros. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto e estou aqui mais uma vez para tratar de assuntos relacionados aos vinhos. Em outro programa apresentei alguns critérios importantes que podem te ajudar na decisão de compra com relação a vinhos tintos. Mas não saia daí, daqui a pouco eu vou te mostrar algumas possibilidades disponíveis no mercado. Antes disso, vou comentar brevemente sobre brancos e rosados. Os vinhos brancos mantêm o seu frescor e acidez devido ao processo de fermentação mais a frio, né? Mais lento. Por quê? Porque esse vinho depende basicamente do suco da uva. Nesse processo lento e a frio, são melhoradas todas as características sensoriais do vinho, de aroma, de sabor, de acidez, portanto de qualidade. Os sucos de uva normalmente têm sabores mais sutis, né? E por isso também frágeis em relação àquilo que se encontra na casca. Casca esta, como eu já coloquei, que quando num tempo maior em contato com o suco, com a baga, influem na coloração do vinho. Isso quer dizer que também há uma maior acidez devido a esse contato. Com relação ainda aos vinhos brancos, eu poderia dizer o seguinte, que o equilíbrio desse processo se dá basicamente pelos passos que são os seguintes: a extração do suco, a separação dos sólidos e o processo de fermentação, que vai oscilar entre 7 e 18 graus. Aí você terá um suco com excelentes características. Agora vamos aos rosados. Os vinhos rosados, rosé em outra língua, são caracterizados por um rápido contato com as cascas de uvas tintas, né? Depois essas uvas são prensadas, as cascas são retiradas e ele termina como se fosse um vinho branco, né? Ou seja, à base de suco de fruta. Esta mescla de processos traz um pouco da acidez do vinho branco e um toque das notas mais tânicas dos vinhos tintos, né? O consumo, eu diria o seguinte: este vinho é delicioso quando tomado jovem, né? Safra 2012, 2013, este é o vinho que você deve te nortear para buscar uma melhor degustação. Agora eu vou te mostrar rapidamente 3 exemplos de vinhos: tinto, branco e rosé. Aqui eu tenho o Casilheiro del Diablo, uva Cabernet Sauvignon, como uma possibilidade de vinho, né? E aqui temos um reserva, né? É 100% Cabernet Sauvignon, como um exemplo. Eu tenho aqui como exemplo de uva branca, de vinho branco, né? A uva Chardonnay, uma uva muito frutada, muito gostosa, uma cor amarelo palha. É um outro exemplo. E aqui eu vou te mostrar agora o Almaden, do grupo Almaden, também o Cabernet Sauvignon Rosé, né? É aquele vinho que tem pouco contato com a casca da uva. São opções que você pode buscar no mercado. Muito obrigado e até o próximo encontro. Dicas preciosas do nosso sommelier, principalmente num momento tão oportuno. E o nosso convidado, o jornalista Márcio Cavalca Medeiros. Quantas informações!
Mas agora aquele momento delicioso que eu falo sobre 2 livros. O sucesso mundial, porque estou falando de Walt Disney, uma publicação da Novo Século, O Triunfo da Imaginação Americana. O autor é Neil Gaiman. Você precisa ler Walt Disney, um livro que vende no mundo inteiro. E agora, a nossa prata da casa. Eu estou falando de uma pessoa que saiu há muitos anos da nossa cidade. E ele retornou com essa obra maravilhosa. João Abdala Neto. Aisha, a Dama do Rio. Esse livro eu recomendo porque tem uma história maravilhosa que ele conta da sua terra natal, que é Marília, e também das suas andanças pelo mundo. João Abdala Neto, a Dama do Rio, Aisha. Terminamos aqui mais um programa na livraria. Convido você para o nosso próximo programa, mas não esqueça de acessar livrariamilani.com.br. TV Campos e você, aqui na livraria. Já cantei no mato, na beira de um riacho, bem juntinho dela. Já cantei na rua, olhando pra lua, agarradinho com ela. Já cantei na praça, já cantei de graça, a pedido dela. Fui cantar no estrangeiro pra ganhar dinheiro, mas eu fui sem ela. Não pude aguentar.